Meu nome é Carlos Lopes, apresento o trabalho Tupinambá 2, Arte como Elemento de Consciência Social e Política para um Novo Modelo de Sociedade. Eu sou editor, roteirista e desenhista da revista, e a minha intenção desde o início foi criar uma revista que eu pudesse falar sobre história brasileira, mas num sentido antropofágico, muito importante. O próprio nome Tupi está relacionado a alguns elementos da nossa história, elementos simbólicos. Minhas inspirações foram principalmente as revistas da Ebal, o Cinema Novo, o Modernismo, as minisséries sobre história e literatura brasileiras que passavam principalmente na Rede Globo. Aqui é possível ver que os tupinambás eram antropófagos, o que tem a ver com pegar a cultura estrangeira e transformar num elemento novo, num elemento brasileiro. Eu cito através do nome da revista, é uma referência clara à TV Tupi, de Assis Chateaubriand. E também, no logo da revista, existe uma referência à mandioca, e essa referência é a presidente Dilma Rousseff e ao golpe de 2016. Nesse caso, aparecem 3 revistas da Ebal, que me influenciaram demais, menos o trabalho artístico e mais o conteúdo. E falo sobre 3 personagens brasileiros, Tiradentes, Dom Pedro I e Princesa Isabel. E nenhum deles chegou ao fim com vida ou ao final do mandato. E, curiosamente, são 3 séculos diferentes e que fala demais sobre o Brasil, não sobre o Brasil do passado. Mostramos Jânio Quadros, Jango Goulart e Leonel Brizola. Curiosamente, os 3 tinham um relacionamento ou tentaram nacionalizar e fazer uma cota para histórias em quadrinho no Brasil. E isso nunca foi feito. Aqui há um detalhe da capa da revista, que cita um general que está atualmente no poder e que participou do golpe contra o Geisel nos anos 70. Aqui mostra o palácio, o poder em Brasília, só com a nova cruz do poder, com a mistura de uma cruz cristã com a cruz nazista. O povo agora bate continência até para ratos. Esses ratos têm uma ligação no início da revista com o final da revista, que eu vou explicar depois. Nessa imagem, mostramos um julgamento do STF, porque muitas vezes o STF está do lado que é considerado do bem, da justiça, da ordem, da democracia, da Constituição, e muitas vezes fez o jogo, como fez anteriormente, para beneficiar determinados candidatos em golpes de Estado, com o verniz de legitimamente político. São os 2 personagens principais dessa história de Tupinambá, um rapaz negro e uma moça branca. Ambos são acusados pelo governo militar de serem os mandantes no atentado do Rio Centro, que ocorreu em 30 de abril de 1981, um atentado que a ditadura na época queria imputar à esquerda. Nessa imagem aparece um determinado pastor, um conhecido pastor. E eu o escolhi por quê? Para representar o poder da igreja evangélica, mas também por um famoso discurso que ele fez. Na verdade, não um discurso, ele falou para os fiéis dele que se ele tivesse encontrado o ex-Beatle John Lennon morto, ele teria tirado o pano de cima e dito: John, você recebeu 3 tiros, um em nome do Pai, outro do Filho e outro do Espírito Santo. E como vocês veem, os personagens estão com as testas marcadas com a nova cruz, a cruz do novo poder, nazistas e cristãos. Essa imagem do prédio, dos personagens saindo de um prédio, se refere a 2 edifícios no Rio de Janeiro, daqueles que têm 20, 30 apartamentos por andar. Um em Copacabana, um em Botafogo. São edifícios muito famosos, inclusive que já apareceram muito em páginas policiais. Aqui eu mostro uma pessoa que representa o povo, uma pessoa humilde que quer um emprego. Ela precisa de um emprego, então ela vai pedir esse emprego no edifício do SNI. Então ela aparece entrando com um general no elevador e ela sente um fedor muito grande. Ele sai e se encontra com os dragões da independência no corredor. Isso é uma imagem destacada do general, onde ele bate continência para entrar numa reunião. Esse cheiro é do cadáver
da vereadora Marielle Franco. Aqui, o general joga a cabeça de Marielle Franco no lixo antes de ter a reunião para a qual ele foi convocado. De quem surge do elevador? Juscelino Kubitschek, para ter uma reunião também no mesmo escritório do SNI, com essa mesma pessoa que está recebendo o general. Esse general é o primeiro presidente ditador do Brasil após o golpe de 64, Castelo Branco. E JK simplesmente vai fazer o que com ele? Pedir arrego, porque ele apoiou o golpe contra o Jango Goulart, crente que ia concorrer a presidente em 65. Essa eleição nunca existiu. Aqui nossos dois personagens estão em fuga e encontram um índio na rua, em um beco, uma viela. Esse índio representa elementos da formação do povo brasileiro. De frente, vemos que esse índio tem as feições de Raoni, porém ele representa Tupã, Sumé e entidades indígenas do Candomblé e da Umbanda. Aqui mostram mais duas figuras ligadas a dois grandes cineastas brasileiros, Glauber Rocha e Rogério Sganzerla. Isso é muito importante para chegar a esse conceito de arte feita no Brasil com elementos brasileiros. Nossos personagens se encontram agora com uma divindade, uma entidade, Iemanjá, Eparrei Oiá, Tupanzi ou Nossa Senhora, é o sincretismo. Aqui nossos personagens se deparam com um pedido de Iemanjá para que eles cuidem do Brasil, porque o Brasil está morrendo no meio de uma guerra de gangues, de facções, de extremos. Esse Brasil deu origem a dois filhos. Um deles é um índio, parte do Brasil que é nascida na terra. E o outro filho é um filho que lhe foi imposto, um filho que veio de fora, o filho dominador, Jesus Cristo. E é óbvio que os indígenas foram catequizados e continuam sendo catequizados e desrespeitados até hoje. Qual é a conclusão que se chega dessa dominação? O Jesus dos evangélicos, por exemplo, ele não tem acordo. Com ele é guerra. Ou você está comigo ou morre. Então essa cena mostra muito bem isso. E o que todos os brasileiros querem, no final das contas? Estão ligando para a política? Não. Os brasileiros querem terra, comida e trabalho. Então Cristo se torna cada vez mais poderoso, por isso que seus músculos se estendem, se engrandecem e ele se impõe. Ele fala da hipocrisia dele mesmo e do povo brasileiro e dos próprios cristãos que não entendem o Cristo. Aparece uma cena do Encouraçado Potemkin de Sergei Eisenstein, que é o matadouro, onde corta a cabeça do boi, da vaca. A igreja está dando a sua bênção através do nazismo cristão. Os nossos personagens encontram um negro, curiosamente, com uma corrente no pescoço, é como se fosse uma viagem no tempo, e ele continua pedindo ajuda. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eles quem? A repressão, seja ela no império, do escravagismo, seja a ilusão de cada novo governo, República Velha, Estado Novo, golpe de 64, Constituinte de 88, não importa, só ilusão. Aqui os professores pedem aumento e respeito e são tratados pela polícia como lixo. Essa cabeça decepada de Maria Bonita, de Lampião, que é uma referência também a Canudos, as cabeças cortadas em Canudos. Nessa cena, nossos personagens se encontram com o líder dos guerrilheiros que vai lhes dar proteção. Na verdade, eu faço uma referência a um personagem muito importante da guerrilha brasileira, o Clemente, Carlos Eugênio da Paz, que era da LN e que morreu em 2019. São os líderes do exército que encontram os guerrilheiros e manda que eles parem, que se rendam. Os líderes desse exército são o Ratinho e o Datena, representantes da extrema-direita no Brasil. Nesse momento, nossos personagens entram no bueiro para serem resgatados pela guerrilha, e a líder da guerrilha tem uma outra referência a uma personagem muito importante da nossa história, que não era brasileira, era paraguaia.
Soledad Barré Viedma, que foi assassinada em 1973 numa farsa, é o conhecido Massacre da Chácara São Bento, em Pernambuco. Ela era amante do traidor Cabo Anselmo, que preferiu entregar a mulher grávida à repressão para ser assassinada. Então, essa é a minha homenagem que eu presto a esses dois personagens, o Carlos Eugênio e a Soledad, que nesse caso eu chamo de Saudade. Aquela nossa personagem do elevador que encontrou o general, finalmente entrega o seu currículo para ver se pega o emprego e vai no banheiro porque ela está com dor de barriga. Como vocês podem ver, ela defeca o Bolsonaro. Ao tentar sair do local do SNI, as portas estão fechadas, não há ninguém para atender, as luzes estão apagadas, ela olha para o lado de fora e há uma cena junto com o gato. Esse gato está no telhado do edifício, que aparece no início da história em quadrinho e que tem uma ligação também direta com aqueles ratos que estão no começo da história. O que o gato vê lá do alto do prédio? Ele vê o Brasil do Covid, da falta de intenção do governo de trazer a vacina. Então o gato vê milhares de mortos enterrados exatamente em frente ao prédio. Agora esse é um slide colorido, porque eu comecei a pintar essa revista em 2018. Eu só consegui publicá-la em 2021. E o que acontece? Nessa imagem aparece o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegando fogo e junto com ele morre-se a democracia. E ao lado, dois conhecidos, não guerrilheiros, mas dois personagens históricos do Brasil. O Sérgio Carvalho, conhecido como Macaco, que impediu um atentado da direita no gasoduto no Rio de Janeiro. E o Apolônio de Carvalho. Enfim, esse é o trabalho que eu me dediquei durante esses últimos anos, porque o meu objetivo sempre, de fato, foi desenvolver um estilo que pudesse ser educacional, militante, antropófago sobre história e política brasileiras.